Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Romilton Silva de Freitas. Eu vou estar apresentando o seminário individual com o tema A Geometria do Globo Terrestre. Então, vamos lá, vamos dar início. O que vamos estudar? O estudo da esfera e seus elementos explorando sua associação com o globo terrestre. Vamos lá para a definição de esfera. Então, esfera é um conjunto de pontos do espaço cuja distância a um ponto fixo é menor ou igual a uma constante. Sendo O um ponto e R um número real positivo, a superfície esférica de centro O e raio R é o conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância ao centro O é igual ao raio R. Falar de pontos do espaço. Os pontos do espaço cuja distância a o centro O é maior que o raio R são interiores à superfície esférica. A aqueles cuja distância a O é maior que R são exteriores a ela. Vamos falar agora um pouco sobre segmentos de retas. O segmento que une dois pontos, ou seja, o ponto T e Q, distintos da superfície esféricas, é chamada uma corda. Ou seja, esse ponto T e Q, ela é considerada como uma corda da superfície esférica. Uma corda que contém o centro é chamada de diâmetro da superfície esférica. Ou seja, uma corda que contém o centro O a um determinado ponto P, ela é chamada de diâmetro da superfície esférica. Vamos falar um pouco agora de comprimento. O comprimento de qualquer diâmetro é o número 2 vezes R, ou seja, 2 vezes o raio, que é chamado de diâmetro, ou seja, aquela medida do centro O até o P, você multiplicando ela por 2, você tem o diâmetro dessa esfera. Então, até aqui falamos um pouco sobre a superfície esférica, do centro e do raio, de comprimento, de cordas, de diâmetro, uma básica noção do que vamos utilizar para envolvermos a utilização do globo terrestre com suas consequências, questões envolvendo, por exemplo, a questão do conceito geográfico, como paralelos, meridianos, latitude, longitudes, os fusos horários, onde eles estão baseados em importantes ideias geométricas que, quando trabalhamos neste contexto, conduzimos aquele determinado grupo, ou seja, os alunos, né, a uma melhor compreensão e aprendizagem do tema. Então, até aqui falamos sobre isso e vamos fazer uma ligação entre a superfície esférica e o globo terrestre. Vamos lá? Então, aqui vai uma simples pergunta: qual é a forma da Terra? A resposta de vocês me vem em mente que seria logo: a Terra é redonda. Sim, mas não é uma esfera perfeita. Ela é redonda, mas não é uma esfera perfeita. Uma vez que essa esfera é achatada nos polos, na verdade a Terra é aproximadamente uma elipsoide. Na verdade ela é uma elipsoide. Esta figura que vocês estão vendo aí, essa figura mostra uma seção da superfície terrestre através de um plano que contém a reta que liga os polos norte e sul.
se vocês forem observar aí, esta secção aproxima-se a uma elipse, cujo semi-eixo maior A, onde vocês estão vendo aí, é a metade do diâmetro do Equador, e o semi-eixo menor, que é o B, a metade da distância entre os polos. Ela representa, o semi-eixo ele representa a metade da distância entre os polos. E o semi-eixo menor A, ou maior, desculpa, maior A, ele representa a metade do diâmetro do Equador. Deu para entender? A superfície terrestre é uma superfície de revolução gerada por essa elipse que vocês estão vendo, quando esta gira em torno da reta que passa pelos polos. Existe uma razão. Que razão é essa? É uma formulazinha que eu não coloquei aí, me desculpem, mas eu vou estar falando essa fórmula. Vocês podem estar escrevendo aí num papel para ter noção de que fórmula é essa. Peço a vocês que peguem uma caneta e um pedaço de papel e coloquem essa fórmula aí para vocês terem uma noção de como é que funciona essa fórmula. É uma razão. Essa razão é epsilon igual a, abre parêntese, o semi-eixo maior A menos o semi-eixo menor B dividido pelo semi-eixo menor B. Deu para entender? Epsilon é igual a, abre parênteses, A menos B dividido por B. Chama-se essa razão de achatamento da Terra. Então, a tabela seguinte, que vocês estão vendo aí, ela mostra valores dos semi-eixos A e B e do correspondente achatamento da Terra. Obtidos esses dados por alguns pesquisadores, onde na coluna da esquerda, desculpa, está o nome de cada um desses pesquisadores e o ano onde foi feita essa pesquisa. Na segunda coluna temos o semi-eixo A medido em metros por cada pesquisador. Na terceira coluna temos o semi-eixo B, também dado em metros. E na terceira coluna temos o resultado dessa razão, que é o achatamento da Terra, que é um número bem pequeno. Onde vocês estão vendo aí, Basel, por exemplo, em 1841, eles calculou o semi-eixo A, que é o maior da Terra, e o semi-eixo B, que é o menor. E aí ele nesse cálculo, ele fez o cálculo e obteve, se vocês forem botar no papel aí agora, vocês vão perceber que esse cálculo, ele vai dar, o epsilon vai dar um número bem pequeno. O valor extremamente pequeno de epsilon, como eu falei há pouco instantes, nessa tabela, nos permite, para efeitos didáticos, desprezar esse achatamento que a Terra tem. É considerada a Terra como se fosse uma esfera. A gente considera ela como se fosse uma esfera. Didaticamente, a gente desconsidera para efeitos didáticos. A superfície da Terra passa a ser considerada daqui por diante como um globo terrestre. O globo terrestre é ainda o nome do instrumento didático que representa a Terra como uma esfera. Vamos iniciar com uma nomenclatura, apropriada. A figura abaixo ilustra um globo terrestre, correto? O ponto N, onde vocês estão vendo aí, que é o ponto norte, representa o polo norte. E o ponto S, abaixo, onde vocês estão vendo aí, representa o polo sul. A reta denominada por N e S, essa reta, passando pelo centro, é chamada de eixo polar. Ela é a reta em torno da qual a Terra efetua seu movimento de rotação. O plano que passa pelo centro da superfície esférica
e é perpendicular ao eixo polar, chama-se plano do Equador. O Equador é a intersecção do plano do Equador com a superfície esférica. O Equador é, portanto, uma circunferência máxima. Ela é considerada uma circunferência máxima, onde vocês estão vendo aí na ilustração. Um plano que passa pelo centro da superfície esférica ela divide em duas partes chamadas hemisférios. Ou seja, temos o hemisfério norte, que contém o polo norte, e o hemisfério sul, que contém o polo sul. Ou seja, a linha do Equador, ela divide a superfície terrestre em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ou seja, o polo norte e o polo sul. Os paralelos são as secções da superfície terrestre através de planos paralelos ou coincidentes. Ao plano do Equador, são então circunferências. Os paralelos notáveis, na verdade, são o Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Repetindo, os paralelos notáveis são o Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Os meridianos são circunferências que ligam os polos norte e sul por meio de arcos máximos, isto é, arco contido em uma circunferência máxima, que passa pelos polos, tanto norte como sul. Convém ressaltar que os meridianos, ao contrário dos paralelos, não são circunferência. Além disso, eles estão contidos em planos perpendiculares, ou planos do Equador. O meridiano mais notável é o de Glenoischo. Muitos de vocês, não, acho que todos vocês, acredito que já tenham ouvido falar. O nome de uma localidade próxima a Londres, onde está instalado um observatório astronômico, ou seja, Greenwich é o nome de uma localidade próximo a Londres, onde está instalado um observatório astronômico. Uma observação, curiosidade. Vocês sabem, né, os livros de geografia utilizam com muita frequência a palavra círculo para designar a circunferência. Em particular, descrevem o Equador como um círculo máximo e utilizam nomes como círculo polar. Isto é, na verdade, um abuso de linguagem consagrado pelo uso sistemático ao longo desse tempo, ao longo do tempo. A nomenclatura utilizada por profissionais não matemáticos, no caso, os geógrafos, né? Não precisa coincidir necessariamente com a linguagem usada pelos matemáticos. Eles não precisam coincidir. Então, vamos falar agora um pouco sobre as coordenadas geográficas. O globo terrestre ele serve para localizar um determinado ponto, uma região da Terra. Vamos focar no aluno. O aluno ele deve ter acesso a um globo para efetuar esta localização. Ou seja, um material, um globo físico. Há razões práticas para se ultrapassar o estágio da localização ingênua. Isto apontar o dedo para um lugar e dizer, é aqui no globo.
sendo necessário criar um sistema de coordenadas para dar a localização precisa de um ponto no globo. Para isso, utilizamos as chamadas coordenadas geográficas. Ou seja, quais são essas coordenadas geográficas? A latitude e a longitude. A latitude de um ponto determinado P é a medida do arco de meridiano que passa por P, situado entre o paralelo que contém P e o equador. A latitude é expressa em graus. Essa latitude, na verdade, ela é expressa em graus. Minutos e segundos. E se mede de 0 grau a 90 graus ao norte ou de 0 a 90 graus ao sul. Vamos falar agora sobre a longitude de um ponto P. A longitude de um ponto P é a medida do arco de paralelo que passa por P, situado entre o meridiano que contém o P, o ponto P, e o meridiano de Greenwich. A longitude ela é expressa em graus, minutos e segundos também, e se mede de 0 a 180 graus no caso leste, ou de 0 a 180 graus no lado oeste. Nessa figura que vocês estão vendo, nessa ilustração, temos que θ, temos um grau θ, que é igual a m, aonde o grau mostra entre O e OP, ela é a latitude de P, enquanto que φ é igual a m, abre parênteses, entre G, como vocês estão vendo aí na ilustração, GMP é a longitude de P. Pontos sobre um mesmo paralelo. Lembrem, possui latitudes iguais e pontos sobre o mesmo meridiano. Possui longitudes iguais. Vamos falar agora um pouco sobre o movimento da Terra. Então, aí vocês estão vendo uma ilustração. Essa ilustração, a Terra não está parada, é certo. Ela tem dois movimentos principais. Quais são esses movimentos principais? O movimento de rotação em torno do seu eixo polar e o movimento de translação em torno do Sol. Ou seja, a rotação em torno do seu eixo polar, ela gira em torno de si mesma, e o de translação em torno do Sol. Ou seja, ela gira o de rotação em torno de si mesma, que é em torno do seu eixo polar, e gira o de translação em torno do Sol. As consequências desses dois movimentos, eles são muito importantes em nosso dia a dia. Para dar uma volta completa em torno de seu eixo polar, por exemplo, a Terra leva 24 horas, ou seja, um dia. Durante essa rotação, uma metade da Terra está voltada para o Sol, do qual recebe a luz e calor. Nela, então, é dia nessa parte. A outra metade não recebe os raios solares. Nela, então, no caso, nessa parte que não está recebendo a luz solar, é a noite. Assim, a sucessão dos dias e das noites é uma consequência da rotação da Terra, para você ver o quanto influencia no nosso dia a dia. Sobre a hipótese de que os raios solares eles são paralelos, temos que, em cada instante, a curva sobre o globo terrestre, que separa o dia e a noite, é uma consequência máxima. Observe na ilustração. A parte onde os raios solares estão irradiando, ela é dia. Na parte onde os raios solares ela não está irradiando aí na ilustração, é noite. Todos os dias
vemos o Sol aparecer no nascente, correto? Também chamado de Oriente ou Leste. Subir no céu e se deitar no poente. Também chamado Ocidente ou Oeste. Temos a impressão de que é o Sol que caminha no céu. Não, na realidade, não é isso que acontece. A Terra é que gira em torno de seu eixo polar, da esquerda para a direita, isto é, do oeste para leste, causando a impressão do movimento do Sol. Chamamos isso de movimento aparente do Sol. O momento em que o Sol, em sua trajetória aparente, está mais alto no céu é o meio-dia solar. Neste momento, a sombra projetada de uma haste vertical tem o menor comprimento possível. O meio-dia solar, para uma partícula localizada, ocorre quando o meridiano que a contém corta a reta imaginária determinada pelos centros da Terra e do Sol. Vamos lá. Além de girar em torno do seu eixo, ou seja, em torno de si mesmo, a Terra gira também em torno do Sol. Nessa translação, é o movimento de translação em torno do Sol, a Terra descreve uma curva elíptica, denominada órbita. A gente chama essa curva de órbita. A trajetória da órbita na Terra é chamada elíptica. E o plano que a contém é referido como plano da elíptica. Para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva 365 dias e 6 horas. Isso, 365 dias e 6 horas. Pouco mais que um ano. Ou seja, não é um ano, pouco mais que um ano. Pouco mais. Para corrigir essa diferença, foi necessário aumentar um dia no ano, a cada período de 4 anos. Ou seja, foi necessário aumentar um dia no ano, em um determinado período de 4 anos. Nesses anos chamamos de bissexto, ou seja, o famoso ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos. O mês de fevereiro específico, ele no ano bissexto, de 4 em 4 anos, pode observar lá na folhinha, no calendário, ele tem 29 dias. Ou seja, em vez de ser 365 dias, ele se transforma em 366. Um fator extremamente importante deve ser observado em sua translação em torno do Sol. O eixo da Terra não é perpendicular ao plano da elíptica, mas inclinado sempre na mesma direção, formando um ângulo de 23 graus com esta perpendicular. Veja esse movimento, essa figura que está expressa aí nesse momento. Se o eixo da Terra fosse perpendicular ao plano da órbita, durante qualquer dia do ano, o hemisfério norte receberia a mesma quantidade de luz e calor que o hemisfério sul. Mas como o eixo é inclinado, os dias e as noites não têm a mesma duração em todos os lugares da Terra. Não tem a mesma duração. São diferentes. Observe essa figura. Ela mostra as posições da Terra em relação ao Sol ao longo do ano. Como você pode ver, a posição da Terra não é a mesma em lados em todos os meses do ano. Observe que são diferentes. Observe aí, início de outubro no hemisfério sul, início do verão no hemisfério sul,
início da primavera no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério sul. Apenas em duas ocasiões a circunferência máxima que separa a zona iluminada daquela que está no escuro passa rigorosamente pelos polos. Aproximadamente em 21 de março e em 23 de setembro, a noite e o dia duram em todos os lugares da Terra cerca de 12 horas cada um. São os equinócios, noites iguais, chamadas de equinócios, na verdade são noites iguais. Nestas datas, a reta imaginária determinada pelos centros da Terra e do Sol corta o globo terrestre num ponto do paralelo de latitude 0 grau. Isto é, os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, que recebe então mais calor para o norte ou para o sul do Equador. O calor vai diminuindo em direção aos polos e em dois hemisférios são igualmente iluminados e aquecidos. No dia 21 de março, começa para nós no hemisfério sul. O outubro, enquanto que para os habitantes do hemisfério norte é a primavera, que tem início. No dia 23 de setembro, marca o começo da primavera no hemisfério sul e o do outubro no hemisfério norte. Ou seja, no dia 23 de setembro se marca no começo da primavera e no hemisfério sul, no hemisfério norte é o começo do outono. Vamos lá. Então, vejamos agora o que acontece de setembro a dezembro no hemisfério sul. De acordo com o movimento que a Terra faz em torno do Sol, durante esta época, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas. Até que, por volta de 21 de dezembro, temos o dia mais longo e a noite mais curta. É o que chamamos de solstício de verão. A Terra inclina o Polo Sul na direção mais próxima do Sol. Nesse dia começa no hemisfério sul o verão. O que se passa no hemisfério norte nessa época, tentem imaginar. Aí a situação se inverte. Os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. A 21 de dezembro, os habitantes daquele hemisfério têm a noite mais longa do ano e o dia mais curto, e o solstício de inverno para eles começa no inverno. Você já entendeu por que isso acontece? Já conseguiram entender? É, qual hemisfério está mais exposto aos raios solares em 21 de dezembro? Nessa data, a reta imaginária determinada pelos centros da Terra e do Sol corta o globo terrestre num ponto do paralelo de latitude 23 graus sul. Chamamos Trópico de Capricórnio. Assim, no solstício de dezembro, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio, que recebe então mais luz e calor, fazendo com que o hemisfério sul seja mais iluminado e mais quente que o hemisfério norte. Não sei se vocês já perceberam em reportagem, em noticiários, que acontece nas regiões polares em 21 de dezembro. Nesse dia, o que acontece? Os raios solares não ultrapassam o limite do paralelo de latitude 66 norte, chamado Círculo Polar Ártico. Os pontos situados entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte ficam inteiramente no escuro, independentemente da sua longitude. Não há assim, e o norte tem duração de 24 horas. Enquanto isso, no hemisfério sul,
a zona situada entre o Círculo Polar Ártico paralelo de latitude 66 graus, 66 graus, e o Polo Sul fica iluminada durante 24 horas. Não há assim noite no Polo Sul. E o dia tem duração de 24 horas. É incrível, incrível. Vamos agora acompanhar essa movimentação aí, né, da Terra, de março até junho. Nessa época, o hemisfério sul vai ficando cada vez menos exposto aos raios solares, ao contrário do hemisfério norte. No hemisfério sul, onde marcamos os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas, até que, por volta de 21 de junho, temos a noite mais longa do ano. E no nosso solstício de inverno, nessa data tem início, para nós, o inverno. No hemisfério norte, a data de 21 de junho marca o dia mais longo do ano e o solstício de verão. Ao início do verão, a Terra inclina seu polo norte na direção mais próxima do Sol. A reta imaginária ela determina pelos centros da Terra e do Sol, corta o globo terrestre num ponto do paralelo de latitude em torno de 23 graus, chamado esse Trópico de Câncer. No solstício de junho, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. E o hemisfério norte portanto, mais iluminado e mais quente que o hemisfério sul. Então, vejamos, né, que o que ocorre nas regiões polares nessa época. O que ocorre nas regiões polares nessa época? A zona situada entre o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Sul não é atingida pelos raios solares. E a noite ela dura 24 horas. Enquanto que a situada entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte permanece iluminada durante 24 horas, não há noite e o dia tem duração de 24 horas. Vamos agora falar um pouco dos fusos horários. No momento em que for meio-dia, um exemplo em São Paulo, será também meio-dia em todos os lugares situados ao longo do meridiano, que passa por São Paulo. Certo? E o que chamamos de hora verdadeira. Todas as localizações situadas sobre o mesmo meridiano têm a mesma hora verdadeira. Assim, se é meio-dia em Belo Horizonte, isto é, se o Sol sobre Belo Horizonte está em seu ponto mais alto do céu, o mesmo não acontece em Brasília. E isto ocorre porque Belo Horizonte está no meridiano de longitude 44 oeste, enquanto Brasília encontra-se no meridiano de longitude 48 graus oeste. Meio-dia em Brasília ocorrerá um pouco depois do meio-dia em Belo Horizonte. Lembre-se que a Terra gira em torno do seu eixo polar, da esquerda para a direita. Se em Belo Horizonte é exatamente meio-dia, qual será a hora verdadeira em Brasília? Para responder essa pergunta, basta repetir o argumento utilizado anteriormente. A hora verdadeira não é a mesma em Belo Horizonte, Brasília ou São Paulo. Você já imaginou a confusão que seria se cada lugar tivesse uma hora diferente? Imaginem aí. Mesmo se tratando de lugares próximos uns dos outros, cada vez que viajássemos para, um exemplo, para leste ou para oeste, teríamos que mudar várias vezes as ponteiras do nosso relógio,
Imagine aí. É, para tornar as coisas mais simples, foi necessário dividir o globo em 24 partes, aproximadamente iguais. Uma vez que a Terra leva 24 horas para efetuar seu movimento de rotação. É, chamamos de fuso horários. Cada fuso horário corresponde a uma faixa limitada por dois meridianos, distantes 15 graus um do outro. Dessa forma, observe que se a gente botar 360 graus dividido por 24, dá quanto? 15. Então, dessa forma, embora haja diferença na hora verdadeira, que a gente chama de hora verdadeira, das localidades situadas dentro de um mesmo fuso horário, a hora marcada nos relógios será a mesma para todas essas localidades. É o que chamamos de hora oficial. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, embora sejam cidades situadas em meridianos diferentes, por encontrarem-se no mesmo fuso horário, tem a mesma hora oficial. Vamos falar um pouco sobre o ângulo de elevação do Sol e a energia solar. Nós vimos anteriormente que as estações do ano elas são consequências da inclinação do eixo da Terra em relação à perpendicular ao plano da elíptica. A relação entre esta inclinação é a quantidade relativa de energia solar recebida por localidades com diferentes latitudes em uma questão do mundo real, que será agora, ou seja, agora a gente vai analisar elas. É, a grande maioria da energia solar nunca alcança a superfície da Terra. Porém, a intensidade da radiação que a alcança varia de acordo com o chamado ângulo de elevação do Sol. Você já reparou que a luz solar parece mais quente quando o Sol está a pino? Você é capaz de explicar? Porque ao meio-dia de um dia claro de versão de verão é muito mais quente que a noite ou amanhã do mesmo dia? Já tentaram se perguntar, se responder a essa pergunta? Eu vou entrar agora em um momento de curiosidade. Vamos falar um pouco de matemática do GPS, né? Algo que está revolucionando cada vez mais nossas vidas, algo que está cada vez mais facilitando, dando uma velocidade enorme na comunicação, uma velocidade enorme na chegada de dados, uma velocidade enorme na locomoção, transporte público em geral. Você vê que os Uber hoje em dia tem uma facilidade através do GPS em chegar àquele determinado local onde aquele cliente pediu aquele carro. A alimentação hoje em dia, os iFoods da vida, os entregam a comida em tempo hábil através do GPS. Então, poxa, cada vez mais sendo extremamente essencial na vida da gente, o GPS, né? Os celulares hoje em dia a gente não vive sem eles, né? Não vive. Tudo através do GPS. Tudo através do GPS. A sigla GPS nada mais é do que a abreviação para o significado de Global Posting System. Trata-se de uma constelação de 24 satélites orbitado em torno da Terra a uma altura aproximadamente de 20.200 quilômetros acima do nível do mar, permitindo receptores determinar a sua posição em qualquer lugar sobre a Terra, com uma notável precisão. Isso, com uma notável precisão.
Os 24 satélites que formam o segmento espacial do GPS, são 24 satélites, trafegam em torno da Terra. Elas trafegam em torno da Terra, esses 24. Em 6 órbitas estáveis e pré-determinadas, com 4 satélites em cada órbita. Os satélites percorrem uma órbita completa a cada 12 horas e cada satélite tem 28 graus de visualização sobre a Terra. Isso assegura com que todo ponto da superfície terrestre, em qualquer instante, esteja visualizado por pelo menos 4 satélites. Várias áreas da Terra são, por alguns momentos, visualizados por até 10 satélites, para vocês verem. Todos os 24 satélites são controlados pelas estações terrestres de gerenciamento. Existe uma estação master localizada no Colorado, Estados Unidos, que com o auxílio de 5 estações de gerenciamento espalhadas pelo planeta, monitoram a permanência total do sistema, corrigindo as posições dos satélites e programando o sistema com o padrão necessário. Após o processamento de todos esses dados, as correções e sinais de controle são transferidos de volta para os satélites. Então é isso aí. Completando satélites, de extrema necessidade para a gente, o controle, o uso de GPS, precisa ser controlado realmente, porque senão as pessoas acabam usando como para fazer coisas de má fé. Mas falando sobre satélite, é isso aí. Então, aqui eu tenho um link de um vídeo, pessoal. Quero que vocês assistam esse vídeo, copiem e colem lá no YouTube. Porque eu botei o link, mas tô vendo aqui que não apareceu como link. Mas vocês podem copiar ele e colocar lá na pesquisa do YouTube, que vai aparecer um vídeo muito interessante falando sobre essa questão da geometria do globo terrestre, do estudo das esferas, de seus elementos, explorando suas associações com o globo terrestre. Um vídeo básico, simples, curto, que dá para assistir tranquilo. Eu quero que vocês assistam, depois comentem, discutam. E essa é a minha apresentação voltada para a geometria do globo terrestre. Está aqui a bibliografia, a geometria do globo terrestre, de Sérgio Alves, do IME da USP, Azevedo, Panorama no Brasil 1, da editora atual de 1990. Então foi através dessas bibliografias que eu tirei esse conteúdo. E está por encerrada a minha apresentação. Agradeço a todos pela compreensão e pelo atraso na minha apresentação. Esperava fazer algo de melhor qualidade, mas devido à situação de saúde, como eu trabalho em um hospital, minha esposa também, e minha esposa estava grávida, teve neném em maio, na época do auge da pandemia. Minha filha agora está com 6 meses, 7 meses, fez 7 meses agora. Eu tenho um filhinho também de 4 anos. O que acontece? Como eu trabalho em hospital, eu sou da área administrativa de hospital e trabalho na gerência de estatística, indicadores hospitalares. Então o que acontece? Eu não pude trabalhar de home office porque, como o hospital não é totalmente informatizado, alguns papéis, alguns dados, alguns indicadores, alguns relatórios, eles são enviados manualmente. Então o hospital em si, ele não teve trabalho home office. A gente teve que estar lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, sábado até meio-dia, ou seja, nesse período de pandemia, nessa correria. E acabou que minha esposa também trabalha em área hospitalar,
mas estava afastada devido à gravidez, devido a é, ter tido a neném, minha filha, e acabou que a gente contraiu essa Covid-19. Não sei como, eu não sei explicar se foi lá no hospital, porque eu tenho contato com muitos pacientes, ou seja, o setor que eu trabalho, eu passo por todos os pacientes até chegar à minha sala. Então, o que ocorre? Não sei se foi nas indas e vindas, levando minha filha para o pediatra. Graças a Deus ela não teve, não contraiu esse vírus da Covid-19, mas eu, minha esposa e meu filho de 5 anos contraiu. A gente ficou com sintomas leves, dor de cabeça. Não, meu filho teve uma febre leve, teve uma febre leve. Eu e minha esposa não teve febre, mas ela sentiu um pouco de desconforto respiratório. Não foi uma falta de ar, mas um desconforto respiratório. E aí acabou que nós três, graças a Deus, a pequenininha de 7 meses não contraiu. É, Foi assim, eu peguei, eu acredito que o primeiro foi eu, depois minha esposa, depois meu filho. Então as preocupações, não vem aquela preocupação, ficou em casa de quarentena. É, Acabou que essa preocupação não me deixou fazer o segmento do, 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 do seminário. E aí me atrasou, agradeço a professora Simone pela compreensão de ter me cedido esse dia de hoje aqui para poder estar apresentando, mas eu digo a vocês que não, não é algo totalmente de qualidade, porque eu não tive o tempo necessário devido a esse Covid-19 que acabamos contraindo, mas graças a Deus não tivemos nada, não precisamos ficar em hospital, ficamos em casa mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigado a todos pela compreensão e estamos aí. Obrigado.